Fala pessoal, tudo bem? Essa semana eu fiz um comentário num post de um amigo e eu usei um texto bíblico. Deu uma pequena repercussão, quase nada, mas eu queria aproveitar e gravar um vídeo falando sobre esse texto, né? Porque eu meditei nele também. Depois disso eu meditei e tirei algumas ideias. O texto está em Marcos 13, versículo 1 e 2. E diz assim o texto: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Bom, eles estavam falando do templo chamado de Herodes. Ele foi construído, segundo a história, em 20 ou 19 a.C. e não estava sendo terminado. E a palavra que Jesus diz, que não ficará pedra sobre pedra, é uma profecia acerca da destruição de Jerusalém, que aconteceu nos anos 70, na qual o templo foi destruído. É comum, é muito comum, olharmos para obras arquitetônicas, olharmos para algumas igrejas bonitas e simplesmente acharmos bonitos e ficarmos, nossa, que equipamento, que iluminação, que arquitetura. É como você entra numa igreja e o louvor é muito bem executado. Nossa, que louvor bom de ouvir, que coisa boa. Quando uma palavra é muito bem preparada, você fica, nossa, que palavra boa. Então achar legal, achar bonito não é errado, de jeito nenhum. O alerta que fica é do deslumbre, ser deslumbrado com as coisas. Eu não estou dizendo que uma igreja bonita, uma igreja que tenha toda a modernidade a seu favor, luzes, filmagens, som de primeira, teto panorâmico, enfim, qualquer tipo de coisa legal, maneira, não é problema. Não quer dizer que eles não tenham o Espírito Santo, não quer dizer que não sejam cheios de Deus. Porque o que importa é o que o nosso coração executa, entendeu? Não é ser religioso a ponto de dizer, não, tá errado. Bom, mesmo aquela igrejinha pequenininha, feinha, não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. O que vale é a intenção do coração. O que nós não podemos é nos deslumbrar com essas coisas. Não ostentar essas coisas. Fazer parte de uma igreja porque tem essas coisas. Muita gente entra na minha igreja, na igreja que eu congrego, na qual eu sou pastor auxiliar. Eu não sou pastor da igreja, eu auxilio. A primeira visão é, nossa, igreja preta, que diferente. E há uma certa resistência para poder entrar na igreja, aceitar. Mas quando entra, percebe que a palavra pregada, na maioria das vezes pelo pastor da igreja, que não sou eu, é uma palavra séria. É a sã doutrina, é a verdade bíblica sendo pregada. É a palavra de Deus sendo aplicada na vida das pessoas. Então a visão já muda. Não é mais a igreja preta. É uma igreja que prega a palavra. É uma igreja que faz ação social. É uma igreja que cuida das pessoas, dos seus. É uma igreja que serve. Essa deve ser a essência. Então, nós não devemos ostentar essas coisas, mas ostentar o Evangelho. Não devemos ostentar a tecnologia, mas ostentar o Evangelho. Não devemos ostentar os prédios, os cargos, mas ostentar o Evangelho. E o Evangelho é um meio de levar o homem até Deus, através de Jesus Cristo. O Evangelho, ele deve ser vivido diariamente, pregado através da sua vida. Que nós possamos não ostentar essas coisas, mas ostentar o Evangelho. Para finalizar, eu não estou dizendo para não termos essas coisas. Podemos ter todas essas coisas e também ter um local cheio do Espírito Santo. Ter um local cheio da palavra de Deus, cheio do poder de Deus. Porque Deus habita no meio dos louvores. Deus não resiste a um coração aquebrantado, contrito. E Deus restaura aquele que permite ser restaurado. Se a tua igreja, não importa qual seja ou como seja, prega o arrependimento, a restauração do homem, a graça divina e o amor de Deus, meu irmão, você está no lugar certo. Ostente o Evangelho. Fica com Deus, querido. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Deus o abençoe.